Boa noite. Boa noite, Jonatas. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo bem, Jonathan? Tá me ouvindo legal? Tô lhe ouvindo bem, perfeito. Graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos que hoje, nesta dia 24, está conectado com o nosso canal na internet, né? O Instagram dos Amigos Fraternos. Uma boa noite a todos. Boa noite ao nosso irmão Jonathan, palestrante na noite de hoje, nosso irmão da Fraternidade Espírita UNEG, sediado na cidade de Jabotão dos Guararapes. Estamos aqui com a satisfação imensa de estar nos recebendo na noite de hoje para esse banquete espiritual. Graças a Deus por isto. E a gente hoje, na noite de hoje, iremos falar a caridade material e a caridade espiritual, o tema da palestra da noite de hoje, essa live. Jonas, eu estou fazendo a apresentação, né? Você Certo, perfeito. que é membro dessa casa de oração e trabalho, é Isso, filho do nosso querido e amigo José Carlos, mais conhecido como Negro, ninguém conhece, isso. uma figura extraordinária, nosso irmão aí do Fraternidade Espírita Gamaliel, em Jaboatão também. A gente se sente hoje bem à vontade, porque sabemos da sua capacidade, da sua desenvoltura enquanto palestrante espírita. E a gente tem a satisfação imensa de estar com você na noite de hoje. A satisfação A é toda gente, minha. a gente vai iniciar com a prece final, com a prece inicial, e se dentro das suas condições, suas possibilidades, você faz a prece final, o encerramento. Perfeito, Mais perfeito. ou menos às 5 para as 9, eu dou um alôzinho para você, aí você faz as suas ponderações finais e faz a prece. Depois que eu fizer a prece inicial, você pode se apresentar, né? Começar a sua palestra na noite de hoje, né? Perfeito. Vamos fechar nossos olhos, né? Agradecer a Deus e a Jesus por esta oportunidade na noite de hoje, né? 24 de abril, com essa palestra do nosso irmão Jonatas Simões, é uma figura do movimento espírita de Jaboatão, que vai dar-nos o prazer da noite de hoje de nos passar um pouquinho do seu conhecimento para essa plateia que hoje aqui está nesse canal do Instagram dos Amigos Fraternos. Pedindo a Deus a oportunidade, agradecendo pela oportunidade, pedindo que possamos hoje sair daqui melhor do que chegamos na noite de hoje, agradecido pela oportunidade, agradecendo aos irmãos que estão hoje em casa, neste momento de pandemia, esse momento muito difícil, mas sabemos da necessidade deste momento, o porquê desse momento, e pedindo a Deus e a Jesus, a Maria Santíssima, que possa orientar e socorrer aqueles que se encontram no leito dos hospitais, aqueles irmãos que desencarnaram, aqueles irmãos que se encontram nos presídios, nas ruas, debaixo dos marquises, nas suas dificuldades da vida. Que a paz de Deus faça presente sobre esse irmão, ilumine a cada dia, a cada irmão, a cada oportunidade de vida, e que possamos, nesta noite, sair daqui maravilhado com a palestra do nosso irmão Jonatas. Agradecendo àquela casa de oração e trabalho, ao NEG, que nos deu a oportunidade para que o nosso irmão hoje estivesse conosco. E agradecer a toda a comunidade espírita de Jabotão, que hoje se encontra bem outras casas com suas atividades na noite de hoje, e os irmãos que porventura estejam aqui também nos assistindo. O Grupo Amigo Fraterno Tio Moreno agradece a oportunidade e fica satisfeito com a oportunidade do nosso irmão hoje, nessa linda palestra que vai ser iniciada daqui a uns poucos minutos.
Que Deus ilumine a cabeça, a orientação do irmão, a todos aqueles que se encontram hoje, esta oportunidade para que possamos sair daqui maravilhado com a palestra do nosso irmão. Muita paz para todos, muita luz, que a mão de Jesus faça presente hoje, agora e sempre. Assim seja. Pode Boa ficar à noite, vontade, meu queridos irmão. irmãos. Meu querido, me diga só seu nome novamente. Silvio. Silvio. Silvio, eu agradeço a você pela abertura, agradeço a você por todas essas bênçãos que você transformou em palavras através das suas considerações. E nós que fazemos parte da UNEG, da União Espírita Jaboatoense, ficamos muito felizes em podermos estar hoje, na minha figura, na live do Amigos Fraternos, nessa casa de trabalho, de oração, de renúncia e de serviço ao Cristo. Então, eu quero dar boa noite a todas as pessoas que já estão ligadas conosco nesse momento, agradecer a oportunidade, agradecer a meus irmãos que estão aqui na live, Jorginho, Jéssica, meu tio Francisco de Assis, Wanderson, Cinevândia e Geisiane, que acabou de entrar também, pela presença de vocês. E nesse momento, antes que qualquer palavra seja dita, eu rogo ao Pai, rogo a Deus, que abençoe cada um de vocês, que iluminem a vida de vocês e que tragam tudo de bom e de melhor para a vida de todos nós. O tema da noite de hoje é caridade material e caridade espiritual. E eu posso dizer a vocês com toda certeza que é uma das qualidades que nós devemos, né? Como seria como bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não se desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rebijulia com injustiça, mas se rebijulia com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E isso está em Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 7 e ao 13. E aí nós vemos
que o espírito de São Paulo, ainda encarnado, e nós sabemos toda a trajetória que foi da mudança que ele precisou fazer de Saulo para Paulo, ele, depois de toda aquela caminhada difícil, dolorosa, uma caminhada realmente com muitos problemas e muitas dificuldades, ele enxerga na caridade a melhor opção para que nós nos... Então, a gente começa essa caminhada lembrando que a caridade é tão somente hoje, principalmente para nós que somos primeiramente cristãos, depois espíritas, católicos, evangélicos e de qualquer outra denominação, a caridade é tão somente uma ferramenta que nós podemos utilizar para que essa evolução que todos nós buscamos e que tanto almejamos, seja alcançada. Veja que um sentimento e é um movimento tão importante que nós podemos fazer diante de todas as dificuldades que nós temos através da caridade, que ela se manifesta de qualquer forma. De qualquer forma. Agora há pouco, antes de começar a palestra, eu recebi um vídeo de um amigo meu, que eu tenho como um dos meus irmãos, Eduardo, e o vídeo mostrava a cena de... Isso aconteceu no Equador. Esse vídeo tem viralizado muito na internet, por conta da situação toda que aconteceu. E eu vou narrar o que tem no vídeo aqui, porque eu tomei o cuidado de assistir o vídeo umas 3 vezes para entender perfeitamente o que aconteceu. E aí mostra a cena inicial, uma blitz policial de trânsito, e nessa blitz policial de trânsito mostra a chegada de um motoqueiro, entregador. Só que esse entregador estava sem capacete. E aí quando ele entra na imagem que os policiais mandam que ele encoste a moto, a gente não vê o que o policial fala, mas a gente observa que o policial está dando uma dura nele por ele estar sem o capacete. E ele fica tentando se justificar, mostrando que a entrega seria na frente da onde estava tendo a blitz. E que ele vinha procurando o endereço. Nisso, os policiais não querem conversa e pegam a moto dele para apreender. E aí ele começa a coçar a cabeça e atravessa a rua. No que ele atravessa a rua, a pessoa que morava na casa que ele faria a entrega estava lavando um carro, e ela sai de trás do carro e joga o balde com aquele resto de sabão. E o balde justamente pega no rapaz que estava atravessando a rua e que já tinha perdido a moto na blitz para entregar a comida. E aí ele se molha toda a comida, e aí a dona da casa, que eu acredito ser esposa do rapaz que lavava o carro que estava estacionado, sai, e eles ficam por ali como se estivessem discutindo. E naquele intermédio, no cantinho do vídeo, a pessoa que editou o vídeo mostra que tem o pai e seu filho catando lixo. E aí ele se aproxima do rapaz da entrega, e o rapaz, meio irritado ainda com toda a situação, perdeu a moto, levou um banho de água suja, a pessoa que receberia comida não queria mais receber, e ficou naquela confusão toda, até que ele percebeu que aquele rapaz que se aproximava dele, tentando falar alguma coisa, estava com uma criança. A criança sentadinha de lado de um lixeiro. E foi aí que esse rapaz entregador, decide fazer a coisa mais fantástica que a gente poderia imaginar diante da situação. Ele pega aquela comida que seria para a dona da casa e oferece àquela criança e àquele rapaz que estava catando lixo na rua. Nisso, a dona da casa, que era a dona da comida, sai e vê. E aí o rapaz que tinha recebido a comida vai entregar a comida para a dona. Só que ela foi lá dentro da casa buscar o dinheiro para pagar a ele. E no final de tudo, os policiais vão vendo tudo aquilo que acontece e resolvem devolver a moto que tinha sido apreendida. E aí, naquele instante
nesse pequeno vídeo de 3 minutos e alguns segundos, a gente pode ver como a caridade consegue se manifestar de várias formas. Foi uma corrente que se formou através de um gesto de bondade da pessoa que poderia não ter tido aquele gesto de bondade. Ele tinha tido a moto presa, ele tinha tido levado um banho de água suja, e na sequência a pessoa que ia receber a comida que ele estava fazendo entrega ainda se recusou. Ele tinha todos os motivos para não fazer aquilo. E aí, ao ver a criança, ele é tocado no coração e disse, não, eu estou numa situação difícil, mas ela, por estar na rua, e ela, por estar passando essa necessidade que ela está passando, ela está numa situação muito mais difícil do que a minha. E aí, o movimento que ele faz de ajudar aquela criança e criança se reverte num movimento de ajuda a favor dele. E é por isso que Jesus nos diz que quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Toda vez que a gente pede pelas pessoas que estão precisando, por irmãos nossos que estão necessitados, seja lá de comida, seja de uma palavra amiga, seja de boas vibrações, seja doente no hospital, quando a gente perde um pouquinho do nosso tempo, emanando pensamentos bons e fazendo nossas orações, que precisamos fazer muito, rogando a Deus que os ajude, automaticamente nós já vamos ser ajudados. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, e eu trago essa questão para que a gente tome ela como norte, Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem, vede Jesus. E veja que Kardec é muito inteligente quando ele faz a pergunta. Porque ele pergunta, ele diz na pergunta que ele pergunta, a pergunta é o guia e o modelo. Se a gente for traduzir o que é guia, é aquela pessoa que a gente segue. Nós fazemos uma viagem, por exemplo, chegamos em determinado lugar, nós não conhecemos nada, o que é que vão nos oferecer? Um guia, para que ele mostre todos os lugares dali da cidade e facilite nossa caminhada. E modelo é tão somente aquela pessoa que nós vamos tê-la como exemplo. Então, nós olhamos para Jesus e dizemos, o modelo a ser seguido é ele. O modelo a ser alcançado um dia é ele. E nós sabemos que isso não vai acontecer do dia para a noite, nem numa encarnação só. Nós vamos precisar de várias e várias oportunidades, porque é difícil essa caminhada. Não é uma caminhada fácil. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V em Jesus. A gente vai fazer um Ctrl+C para copiar seus ensinos e a gente vai fazer um Ctrl+V para copiar seus exemplos. Para que a gente caminhe de forma reta, de forma honesta e de forma segura. Tem uma música de Padre Zezinho que é uma música maravilhosa. E ela nos dá um norte muito grande quando nós falamos de caridade. O nome da música é Amar como Jesus Amou. E Padre Zezinho começa essa música nos dizendo o seguinte, eu acredito que todo mundo conhece essa música. Um dia uma criança me parou, olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Note que se trouxermos isso para o nosso contexto, as respostas poderiam ser ao universo infinito. O que é preciso para ser feliz? Porque se a gente for buscar, por exemplo, na internet, o que é preciso para ser feliz, a gente vai achar 10 passos, 5 movimentos, 1 mês, 1 ano, e várias formas. Mas veja que Padre Zezinho foi lá no exemplo. Foi lá no exemplo. Quem é o guia e quem é o modelo? Jesus. E aí ele traz a resposta para a criança, que é a resposta mais fantástica que a gente pode encontrar. Quando ele diz que é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria.
e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, é observar Jesus literalmente. É isso que nos falta. Porque Jesus foi caminhada em toda a sua... Jesus foi caridade, melhor dizendo, em toda a sua caminhada aqui na Terra. Desde criança, quando ele parava para conversar com ladrões e com malfeitores, que eram o que Maria mais temia, até desencarnar, quando ele está lá pregado na cruz, e ele olha para os céus, reunindo suas últimas forças, e diz: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Quem em sofrimento, quem em martírio, quem na situação de Jesus, inocente, sendo humilhado, sendo castigado, agiria dessa forma, pedindo para que o Pai, pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas que eles não sabiam o que estavam fazendo. Veja que movimento maravilhoso de caridade espiritual, de caridade moral, que Jesus nos traz nessas simples palavras, nesse simples pensamento. Nós vemos que a caridade de Jesus, quando nós nos deparamos com o seu evangelho, é muito maior no lado espiritual e no lado moral do que no lado material. Contam os discípulos que ele multiplicou pão, que ele multiplicou vinho. Mas a maior obra de Jesus na forma de caridade foi ajudando as pessoas, dizendo para as pessoas que não se preocupassem com o sofrimento, que aceitassem de bom grado, dizendo às pessoas que fossem fortes, mas não para combater com violência, que fossem fortes para combater com inteligência, com honestidade, que foi um dos ensinamentos que Gandhi utilizou para libertar a África da escravidão. Quando ele diz: não vamos fazer um movimento com violência, vai ser um movimento sem violência. Sem violência. E numa das ações onde o governo britânico assassinava centenas de indianos, um repórter chega para ele e pergunta: o senhor não tem vergonha disso tudo que está acontecendo, não? E ele diz ao repórter: por que eu teria vergonha disso? Você não está vendo, não, as pessoas todas morrendo e ninguém reage? E ele diz: isso aí é a verdadeira força. Isso aí é a verdadeira atitude que nós devemos ter. É a não violência. E sabendo de toda a perseguição que ele tinha naquele momento, o que é que ele faz? Ele, mesmo sabendo do grande risco que era ser assassinado, ele vai até a rua, se coloca na posição que ele merecia estar e é assassinado em nome da sua causa, em nome da defesa do seu movimento, que é um movimento cristão, mesmo num país hindu. É justamente o que Jesus fez tempos atrás, numa proporção muito maior. Se entregar, sem dever nada, se entregar sem queixa, sem queixa, e dando o exemplo maravilhoso de renúncia, de superação e de caridade, sobretudo. E aí, se a gente for se ater ao Novo Testamento, nós vamos ver um movimento incrível de caridade moral, de caridade material, de caridade espiritual, de caridade em todas as esferas. Eu estou relendo um livro que eu gosto muito, pela terceira vez, 50 anos depois, e aí a gente encontra lá uma das encarnações de Emmanuel, que é Nestório. A gente encontra Célia, a filha de Elvídio Lúcio, que era o patrão de Nestório, né, nessa trama, nesse romance. E a gente vê o quão difícil era ser cristão nas épocas que sucederam à morte de Jesus. 200, 300 anos depois da morte de Jesus. Era muito difícil.
perseguição, assassinatos, e eram humilhados, lançados às arenas para serem comidos por feras, para serem mortos por gladiadores e por lanceiros que ficavam fora da arena, lançando lanças e flechas. E eles morriam cantando. Eles morriam cantando. Em 1800, entre 1880, entre 1900, 1910, nós, espíritas, sofremos a mesma perseguição. A mesma perseguição. As casas espíritas eram fechadas, eram apedrejadas, eram tocadas fogo. Os colaboradores e os administradores dos centros espíritas eram levados para delegacia. Se nós formos no Google e acessar os anos que o espiritismo mais sofreu perseguição, nós vamos ver matérias no jornal dizendo que, por exemplo, o espiritismo era mais perigoso do que a peste negra, que dizimou centenas e centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Matérias do Jornal do Comércio falando do perigo do espiritismo. E hoje, depois de todo esse tempo de dificuldade, de todo esse tempo de luta, como os cristãos primitivos tiveram, hoje nós temos essa tranquilidade de dizer abertamente que nós somos espíritas e de não sofrer nenhum tipo de perseguição. No máximo, a pessoa vai ficar achando que a gente é catimbozeiro. E, com todo respeito a nossos irmãos que praticam o catimbó, que não tem nada de misterioso nisso também, seria até, para a gente levar até como um elogio. Porque eles também estudam Allan Kardec. Então, hoje a gente vive numa situação totalmente favorável. Totalmente favorável. Só que o grande problema nosso atual está no item 3. Na primeira frasezinha do item 3 do capítulo 15. O capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Quando a gente vai encontrar Allan Kardec nos dizendo as seguintes palavras: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Esses são os dois inimigos, não só do espiritismo, mas de qualquer outra religião. Esses são os dois inimigos da nossa evolução. O nosso orgulho e o nosso egoísmo. E Allan Kardec continua nos dizendo que em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à felicidade eterna: caridade e humildade. E se nós fizermos uma lista de todos os espíritos que passaram por aqui e que alcançaram um grandioso sucesso, todos eles eram caridosos e todos eles eram humildes. Sem falha, sem erro. Caridade e humildade era o que pautava a vida dos que desencarnaram e é o que pauta a vida dos que ainda estão entre nós. Então, quando a gente vai no Livro dos Espíritos e se depara com a pergunta 886, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, Allan Kardec foi no mais alto patamar para trazer para a gente a essência do que significa caridade. E os espíritos responderam que era benevolência para com todos, indulgência para as perfeições alheias e perdão das ofensas. O que se popularizou como BIP. É o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. E onde nós precisamos iniciar esses 3 pontos básicos para que a gente alcance a caridade verdadeira é na nossa casa. Se a gente conseguir ser benevolente, se a gente conseguir ser indulgente e se a gente conseguir perdoar todas as pessoas que convivem com a gente, direta e indiretamente,
nós já vamos estar dando passos largos a trabalho da caridade, a serviço dessa caridade. Allan Kardec faz uma observação que é uma observação magnífica, quando ele nos diz que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito, tal o sentido dessas palavras de Jesus: amais uns aos outros como os irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, ser caridoso não é só dar esmolas. Não é só dar esmolas. O Espírito Miramês nos diz o seguinte: o amor na sua mais alta expressão. É a benevolência conduzindo ao entendimento. É a indulgência despertando a esperança divina no coração. E é o esquecimento das ofensas, transmutando toda violência em paz para os sentimentos. Quando o Mestre pediu para amarmos a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, resumiu ele o trabalho da caridade na sua claridade, onde se gera a união de todos os seres. Então, você observa que a caridade é a chave. A caridade é a chave. Se nós formos caridosos nos nossos dias aqui na Terra, com certeza nós alcançaremos o sucesso espiritual que nós almejamos alcançar. Veja que, mesmo que você não tenha nada para dar, mas que você oferte seu tempo, oferte seu ouvido, oferte seu ombro amigo, todas as pessoas em volta vão ficar satisfeitas. Todas as pessoas vão ficar satisfeitas. Imagine como é bom você ter uma pessoa que você pode ligar e dizer para ele assim: eu estou com um problema, eu queria desabafar. E a pessoa diz: vamos conversar? E você conversa meia hora, uma hora, e a outra pessoa só ouve, só escuta. E no final é como se ela tivesse dito tudo que a gente precisava ouvir. Então, é muito bom quando nós podemos ser benevolentes, indulgentes e agir com perdão. É muito bom. E aí eu paro e faço algumas perguntas, alguns questionamentos. Já imaginou como seria um marasmo na nossa vida se a gente não tivesse problema? Porque quando eu acho que meu problema é grande, eu me deparo com uma pessoa que está passando uma situação muito maior do que a minha. E aí eu posso até interpretar que Deus está sendo muito mais misericordioso comigo do que com ele, num pensamento bem materialista. Mas automaticamente eu observo e vejo que cada um tem seu estágio, tem sua prova. E se nós estamos passando por as dificuldades que nós estamos passando hoje, é normal, natural, que a gente precise passar para que a gente cresça, para que a gente evolua. Já imaginou como seria ruim se a gente conseguisse tudo que quer? Eu costumo dizer sempre a meus amigos mais próximos, quer ver a gente se perder? Basta Deus começar a atender todos os nossos pedidos. Simples assim. A gente se perde fácil e a gente se estragaria numa velocidade que a gente não tem noção. Porque imagine você tendo tudo que você deseja. Na sequência assim, você vai desejando e vai acontecendo. A gente não saberia onde a gente ia parar. E muitos de nós terminaríamos na loucura. Simples assim. E porque ainda a gente tem tanta dificuldade de entender que Deus é maravilhoso, que Deus é amor, que Deus é misericordioso? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade? Veja que muitas pessoas, nesse instante que nós estamos falando, existem pessoas nas coberturas em Boa Viagem, no Recife,
amarguradas, tristes, olhando para o mar, de frente para o mar, vendo a praia lá embaixo, vendo o mar no horizonte e reclamando da vida. Nesse mesmo momento vai ter uma pessoa que também vai estar reclamando da vida dentro da favela, porque ela não tem uma televisão, não tem um chão na sua casa, o telhado quando chove molha dentro. E aí a gente vai imaginar que essa pessoa também tem razão de estar reclamando. E ao mesmo tempo a gente vai ter, tanto em Boa Viagem como dentro da favela, pessoas nas mesmas condições agradecendo a Deus. E isso, a doutrina espírita está cansada de provar para a gente que não adianta a condição. O problema está no espírito, não está na condição. Jesus não teve uma pedra ao qual ele pudesse encostar sua cabeça. Não reclamou momento nenhum. Aí você pode me dizer, Jonathan, mas Jesus é Jesus. E aí eu lhe digo, e Chico Xavier? E Chico Xavier? Eu vou antecipar uma pergunta que eu teria deixado, que eu ia deixar para o final, mas eu vou antecipar essa pergunta. Qual foi o dia que você conheceu Jesus? E eu falo isso para vocês que estão conosco agora e falo isso para as pessoas que vão ouvir posteriormente. Qual foi o dia que você conheceu Jesus? Qual foi o dia? Eu, particularmente, ou melhor dizendo, Chico, particularmente, conheceu Jesus com 4 anos de idade, quando começava a trovejar e a cair relâmpagos, trovões, raios, e a chuva muito forte, e ele morrendo de medo, e sua mãezinha, Maria João de Deus, chama ele e diz, meu filho, venha ver como é lindo. Isso é Deus. Isso é a manifestação de Deus. E ela fala que todas as vezes que ele se sentisse sozinho, ele pensasse em Jesus, ele rezasse o Pai Nosso. E Chico conheceu Jesus e amou Jesus com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade. E aí a gente pode recordar até do filme, para ficar fácil. Perde a mãezinha, vai morar com a madrinha, leva garfos na barriga, lambe ferida, retorna para a casa do pai para viver com sua madrasta, que foi sua segunda mãe, e na sequência perde sua madrasta também, é taxado de louco por muitos e muitos e muitos anos, de charlatão, e continua humilde até o seu desencarne. E conseguiu construir uma obra que talvez a gente, ou melhor dizendo, a mim eu acredito que com toda certeza nós vamos desencarnar e não vamos ver outro espírito como Chico Xavier. Talvez nas próximas encarnações. Nessa eu acredito ser muito difícil. E veja que não teve facilidade nenhuma. E no final de sua jornada ele diz uma frase curtinha, mas grandiosa. Mais grandiosa. Eu agradeço todas as dificuldades que eu tive, pois sem elas eu não teria conseguido chegar até aqui. E nós temos todas as facilidades do mundo e continuamos a reclamar. Outro, para que a gente fique aqui próximo da gente, Divaldo. Conhece Jesus no quintal da sua casa, quando sua avó aparece para ele e diz a ele que ele avise a mãe dele que ela estava ali. E daquele dia por diante, a vida de Divaldo se tornou um dos maiores desafios que ele poderia imaginar. E veja hoje o que é que Divaldo construiu. Veja hoje o que é que Divaldo construiu. E aí a vida vai nos dando as oportunidades para que a gente evolua, para que a gente cresça, sem saltos. Devagarinho. Devagarinho. 90% de nós chegamos nas casas espíritas através da... Eu vou voltar aqui.
através das portas do tratamento espiritual. 90% de nós, a gente chega sempre com problemas espirituais, a maioria problemas de obsessão, e aí a gente se depara com irmãos que nos escutam, que nos dão atenção, que nos dizem o que é que a gente precisa fazer materialmente, e nós damos uma sorte tremenda desses irmãos serem extremamente comprometidos com esse trabalho maravilhoso do atendimento fraterno e de receber instruções dos espíritos nos dando conselhos. Meu filho, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. E aí a vida da gente começa a tomar sentido, começa a tomar rumo. Porque a gente vê que a gente melhora. A gente vê que aquilo que foi dito, que na maioria das vezes nós já sabíamos o que é que nós precisaríamos fazer, mas a gente não tinha coragem de assumir a responsabilidade sozinho. E aí, quando esse chamado muitas vezes vem de fora de uma pessoa que nunca nos viu, isso mostra pra gente que Deus se manifesta de várias formas. E aí, a segunda porta que se abre, eu posso dizer que a primeira porta na casa espírita é o tratamento espiritual. A segunda porta que se abre são os trabalhos assistenciais que essa casa nos oferece. Vão nos convidar para a gente distribuir sopa, vão nos convidar para a gente fazer cestas básicas, vão nos convidar para a gente participar da doação de enxovais. E veja que tudo isso, a caridade está inserida. A caridade moral, a caridade espiritual, a caridade material. E aí a gente começa a tomar gosto. E aí a gente chega na terceira porta, que eu digo que é a porta que transforma todos nós em espíritas de verdade, que é a porta da campanha do quilo. Quando nós abrimos a porta da campanha do quilo, nós damos um passo a caminho do espiritismo que a gente não tem noção. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Bezerra de Menezes, em várias mensagens, não é nem uma só. Então, quando você sai da sua casa por volta de 7h30 para 8 horas para ir para o centro, colocar o saquinho nas costas, o saquinho de mensagem no pulso e sair às ruas pedindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a coisa modifica. E eu falo isso com emoção, porque foi assim que minha vida modificou. Ainda adolescente, por conta da influência do meu pai, por conta da influência do Gamaliel, que introduziu esse movimento de tentar fazer alguma coisa a serviço de Jesus, que a gente não está habituado a fazer sempre. E aí, quando essa porta se abre de verdade e você começa a bater sem vergonha de encontrar as pessoas que você conhece, sem vergonha de mostrar às pessoas que você conhece que você está ali fazendo um serviço que muitos ainda não têm coragem de fazer e que a gente precisa compreender e entender que cada coisa no seu tempo, você começa a ver o quanto é valioso o espiritismo na vida da gente. Através do estudo, através do trabalho. Eu gosto de dizer que a quarta porta é o grupo de estudo. Você já está participando do atendimento, você já está participando do atendimento assistencial, você já assiste palestra, você já faz campanha do quilo, você abre a quarta porta, que é a porta do estudo, que é quando nós começamos a ver todo o esforço que foi feito para que a gente tivesse hoje esse espiritismo da forma que nós temos, facilitado. A gente pega um tema, por exemplo, como esse, caridade, e a gente coloca no YouTube e vai aparecer diversos vídeos. Cada pessoa trazendo seu ponto de vista, cada pessoa trazendo sua explicação, cada pessoa trazendo seu conselho. E isso é maravilhoso.
E aí você começa a conhecer os 5 livros principais da doutrina espírita, o Pentateuco kardeciano. Na sequência, você começa a ter indicações por conversas dentro do grupo de livros edificantes de obras de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles e de tantos e tantos outros espíritos bons e amigos, de Bezerra de Menezes. E aí você começa a se debruçar sobre essas obras e você vai vendo a dificuldade que foi das pessoas que defendem o espiritismo, que defendem o cristianismo, para que nós tivéssemos tudo facilitado hoje. E eu costumo dizer que a quinta porta que se abre, quando a gente dá continuidade nesse processo todo, é a oportunidade de participar do grupo mediúnico da casa. Talvez seja o momento onde vai nos trazer maiores emoções. É o grupo mediúnico da casa. Porque vivenciando o trabalho do grupo mediúnico e participando das reuniões, nós vamos ver as comunicações e nós vamos ver os espíritos vindo trazer suas mensagens, suas angústias, suas agruras e seus exemplos. Nós vamos poder abraçar, literalmente, nossos irmãos que já desencarnaram e que voltam ainda em muitas oportunidades com chagas, em muitas oportunidades em muita dificuldade, em dor, em sofrimento. Mas automaticamente também nós vamos ter os irmãos que trabalhavam na casa, que vão voltar para nos dar força, para que a gente possa continuar o trabalho, para que a gente siga firme, para que a gente siga forte, para que a gente não desista, porque ser cristão não é fácil. Não é fácil. Ser espírita é mais difícil ainda. Principalmente nos dias de hoje. Porque nós sabemos em grande quantidade as coisas que não devemos fazer e que ainda fazemos. A gente até recorda de Paulo, né? Quando ele diz no Evangelho que aquilo que eu não devo fazer, eu faço. E aquilo que eu devo fazer, eu ainda não faço. E isso vai nos trazendo um ponto de vista de mais clareza no nosso dia a dia. A gente já começa a praticar tudo aquilo que a gente precisa praticar, que é ajudar mais e falar menos. Fazer mais, falar menos. E através da doutrina espírita não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E isso não fica restrito só à doutrina espírita. Eu participo de um grupo que nós, graças a Deus, distribuímos janta no centro do Recife à noite. E num desses dias de distribuição, num desses dias de trabalho, a gente teve a grata satisfação de encontrar um grupo com mais de 10 carros de todas as pessoas evangélicas. Todas as pessoas evangélicas. E eles distribuindo sopa numa alegria incrível, numa alegria grandiosa, mostrando o quanto estavam felizes por trabalhar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o que o verdadeiro cristão precisa fazer. É o que o verdadeiro cristão precisa fazer. E é o que o movimento espírita, por assim dizer, nos ensina a fazer. Muitas vezes a gente espera tentar fazer coisas grandes, quando na maioria das vezes as pequenas é que nos encaminham de verdade para o caminho que a gente precisa seguir. E por que eu digo pequenas? Porque são pequenas na nossa visão, mas são grandiosas na visão espiritual daqueles que a gente ainda não consegue enxergar e que veem nosso esforço, que veem nosso trabalho. É uma mensagem que é sempre recorrente quando a gente está participando de um grupo de desenvolvimento mediúnico, onde se acerca aos espíritos que trabalham naquele grupo com afinco. Eles sempre dizem basicamente a mesma mensagem. Continuem,
sejam fortes. Nós estaremos sempre com vocês, quando vocês estiverem fazendo qualquer serviço a serviço do bem. Quando vocês estiverem fazendo qualquer movimento a serviço do bem, mesmo que vocês, mesmo que sem precisar nos chamar, nós estaremos com vocês. Porque o bem é a força que movimenta o universo. A gente vive num mundo ainda muito difícil. A gente vive num país muito difícil. A gente vive num país que produz de tudo e mesmo assim a gente ainda vê dezenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas passando necessidade. Eu hoje estou fazendo a live num lugar diferente. Eu hoje estou na casa da minha segunda mãe, minha sogra. Eu estou com a grata satisfação de ter minha mãe me assistindo. Está lá em Jaboatão, Dona Marli. Eu costumo dizer que é a mulher que eu mais amo nessa vida. E tenho a grata satisfação de ter a segunda, que é minha sogra. Se tornou minha segunda mãe, minha sogra. Graças a Deus. E eu estou hoje em Bezerros, Pernambuco, 90 quilômetros da capital. 90, 95 quilômetros. E a gente encontra pessoas aqui e histórias aqui que dói o coração. Que dói o coração. Domingo passado nós estávamos aqui trazendo cestas básicas. Vieram 6 pessoas. Danilson, sua esposa Cris, Eduardo Moura, meu irmão, minha mãe, Dona Marli, meu pai, José Carlos e eu. A gente tudo de máscara, tudo com álcool, se protegendo, e conseguimos trazer 40 cestas básicas. E aí a gente vai para um local que fica afastado da cidade. O local lá é o Sítio dos Remédios. E as pessoas relatam as dificuldades dela. Só para vocês terem noção da dificuldade das pessoas nesse lugar, em um dos trabalhos, certa feita, eu estava distribuindo sabonete e pasta. A gente comprou bastante sabonete, bastante pasta e trouxe. E aí a gente fez uma conta mais ou menos, levando em consideração quantas cestas tinha, e a gente viu que dava para dar uma média de 3 sabonetes por casa, né? Por cesta básica. E aí o trabalho vai acontecendo, e a gente chega numa casa, à beira do açude. E aí a senhora, quando eu tirei os 3 sabonetes da cesta, da bolsa, e entreguei nas mãos dela, ela disse assim para mim: eita, meu filho, graças a Deus, esse mês eu vou poder tomar bastante banho. E aquilo me chocou. E eu disse: como assim? Me explique, porque eu posso dizer que aqui em Bezerros a gente distribui cesta diferente de qualquer outro lugar, porque a gente vai de porta em porta. A gente já tem as pessoas certas que costumam receber essa cesta. E além da gente ir de porta em porta, a gente pergunta como eles estão, qual é a dificuldade que eles estão passando. A gente tenta fazer o que a gente não consegue fazer, na maioria das vezes, no centro da cidade. E aí, a gente sempre se depara com essas histórias de vida. Daria para fazer 3 palestras só contando as histórias de vida desse povo daqui. E aí ela disse: é porque aqui nós somos 5. E tem meus filhos que fazem uns bicos, mas de dinheiro certo mesmo aqui, só o meu e o do meu marido. E depois que a gente paga as contas e compra o remédio, a gente compra a comida e os produtos de higiene contados para todo mundo. Então eu consigo comprar um sabonete e aí eu entrego um sabonete para cada. E cada um fica responsável por seu sabonete para fazer ele durar 30 dias. E aí veja se isso não dói, da gente ouvir uma declaração dessa. Porque a gente vai no supermercado e a gente compra sabonete os melhores que tem, os mais caros. E a pessoa não consegue comprar porque o dinheiro dela está contado. Ela gasta praticamente um salário inteiro com medicamento para ela e para o marido. Então,
são coisas simples que a gente simplesmente não dá valor. A gente nem olha mais para aquelas prateleiras daquele sabonete que custa R$ 1 e pouco. A gente já vai dos que custa de R$ 3,50, R$ 4, R$ 5. E aí dói na gente de ouvir isso. E naquele mesmo instante eu fiz a questão de pegar mais sabonetes e mais creme dental e entregar para ela. E eu disse, agora a senhora vai poder tomar banho quantas vezes a senhora quiser. E todas as vezes que a gente vir aqui, a gente vai procurar lembrar para trazer sempre mais sabonete para vocês. Porque é difícil. É difícil. Você se depara com famílias que comem cuscuz de manhã, na hora do almoço e de noite. E cuscuz é ótimo. Só que 3 vezes por dia ninguém aguenta. E na maioria das vezes puro, no máximo com manteiga. E a gente reclama da comida que tem em casa. A gente não dá valor à cama que a gente tem em casa, por exemplo. Veja que eu estou tratando de coisas bem básicas. Bem básicas. É a televisão que eu tenho em casa. Televisão, hoje em dia, nas casas da gente, na maioria da gente, de 40 polegadas a gente diz que está pequena. A gente quer de 50 para lá. E a gente chega nessas casinhas no interior, é 14 polegadas de tubo, que a imagem é ruim, que eles já chegam no mundo espiritual treinados, porque a imagem fica mostrando espíritos o tempo todinho, a televisão deles. Então, é um movimento que a gente precisa fazer, até porque nós vamos ser os mais beneficiados. Eu volto a fazer a pergunta: qual foi o dia que nós conhecemos Jesus? E por que eu faço essa pergunta? Porque talvez a gente ainda não tenha noção do quão agraciados nós somos. Do quão agraciados nós somos. Por termos tudo que nós já temos. Isso falando de forma material. Porque de forma espiritual a gente não consegue nem contabilizar o tanto de benesses que nós recebemos todos os dias. Nesse exato momento a gente está conseguindo trazer para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, o Centro Espírita Amigos Fraternos. E toda a sua equipe espiritual vem nos visitar, trazendo para a gente bons fluidos, modificando a atmosfera do nosso ambiente, nos trazendo uma sensação de alívio, uma sensação de paz. E não é porque Jonathan está falando. Porque podem ter certeza que de tudo que foi dito aqui, o que se aproveitar foi misericórdia de Deus. Não tem nada meu. Porque eu sei da minha dificuldade e eu sei que ainda eu sou muito falho. Não é discurso de falsa humildade, não. Eu reconheço minhas dificuldades. E talvez seja por isso que eu tento tanto não ficar parado, não observar só as dificuldades que nós vemos as pessoas passarem. Eu já estou vendo que já são, no meu aqui já é 8h55, já estamos nos encaminhando para o fim, e eu queria ler a título de finalização, agradecendo de antemão a todas as pessoas que participaram. Eu rogo nesse momento que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Agradeço demais a oportunidade dos amigos fraternos e já me ponho à disposição para próximas oportunidades. Agradeço muito a meu irmão Silvio, que esteve comigo todo esse tempo aqui, dividindo a tela. E o nome da mensagem é Doadores de Suor. Todos os dias surgem aqui e ali os que procuram doadores. Devedores da finança terrena buscam doadores de empréstimos nos institutos amoedados. Adeptos desses ou daqueles partidos políticos buscam doadores de cargos públicos. Estudantes buscam doadores de elegância no campo da moda. Artistas buscam doadores de expiação. Por toda parte há doadores. Doadores de providências, doadores de recursos,
de ideias, de estímulos, de sangue, de olhos, de informações, de palavras. E Jesus caminha na terra procurando certa categoria de doadores difíceis de encontrar, os doadores de suor, que trabalhem desinteressadamente na construção do seu reino de luz. Irmãos, o divino amigo nos bate à porta do coração perdendo o serviço. Sigamos adiante, guardando a felicidade de sermos com ele, esses doadores de suor. Essa mensagem é de Aura Celeste, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que nós possamos ser doadores de suor. Que nós possamos ser doadores de amor, doadores de renúncia, doadores de compreensão. Porque o mundo é um lugar onde está se tornando, a cada dia que passa, mais difícil de se habitar. Mas se nós vestirmos a camisa de Jesus, se nós colocarmos tudo aquilo que nós temos de melhor a serviço do Cristo, nós vamos ajudar nesse processo de melhorar a cada dia, não só a nós mesmos, mas a humanidade de forma direta. Agradeço aos queridos irmãos que estão conosco, muita paz, muita luz, e devolvo a palavra para o nosso querido irmão Silvio, para que a gente dê continuidade nos trabalhos da noite de hoje. Muita paz. Jonatas, a satisfação é toda nossa, a satisfação é toda nossa, dos amigos fraternos da cidade de Moreno, de estar com você na noite de hoje, né? Nessa belíssima apresentação, essa belíssima explanação, né, sobre a caridade espiritual, e aí abrange N questões, né? E você foi fantástico na sua apresentação. Leve um abraço fraterno, Grupo Espírita Amigo Fraterno, para essa casa de oração e trabalho, que é a UNES, certo? Graças a Deus por esta oportunidade, digo mais uma vez, e o convite, né, está de pé para que possamos ter uma nova oportunidade na próxima, quando melhor, esse momento difícil, esse momento de pandemia, e quando estivermos tendo as nossas atividades na nossa casa, a gente está com você fisicamente, presencialmente. Belíssima explanação. Um forte abraço, uma satisfação imensa em conhecer você. Eu conheço teu pai há muito tempo, né? Há muito Igualmente, tempo que a gente participa desse movimento espírita. E antes até como jogador, teu pai era jogador, jogou muito aqui em Moreno. Certo, uma figura extraordinária, uma figura humana, uma figura humana 10 mesmo. O negro é uma figura extraordinária, um ser muito positivo. É uma bênção aí aquele homem. Graças a Deus, aquela figura. Aqueles abraços dele é um passo, cada abraço é um passo que ele aplica. Verdade. Certo. É uma maravilha. Aí, Jonas, eu peço para que você faça a prece final, né? Vamos elevar o pensamento ao alto, e com você a palavra é satisfação de ouvir você mais uma vez na prece final, na noite de hoje. Queridos irmãos e amigos, que possamos elevar nosso pensamento ao alto e rogar a Deus. Pai de infinita misericórdia, Pai de infinita sabedoria, que agradecemos por todas as oportunidades que Tu nos tem dado. Te pedimos, Pai, como eternos pedintes que somos, que onde haja um grito de dor e uma lágrima de desespero, que Teu amor se faça presente. Te pedimos também, Pai, que abençoe cada um de nossos irmãos que estão nesse momento passando por dificuldades em hospitais, em marquises, nas ruas, nos guetos, nas favelas, nos presídios, nos leprosários e em todos os 4 cantos do mundo. Te pedimos também, Pai, que continue a nos dar força, que continue a nos guiar,
para que continuemos a caminhar ao teu encontro e ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita luz, muita paz e muito amor para todos os que estão conosco nesse momento e os que estarão. Saúde e paz, queridos irmãos. Jonathan, foi uma satisfação imensa, viu? Muito, Igualmente, muito meu bom, querido. certo? Graças a Deus por essa oportunidade. Eu sempre falo graças a Deus, porque a gente tem que agradecer a Ele a todo instante, a todo Perfeito. momento. Né? Graça mesmo. E que o convite está de pé para uma próxima oportunidade e não vai ser muito distante, não. Em breve você vai estar de volta conosco para esse belíssimo banquete espiritual que foi da noite de hoje. Muita paz, muita luz para todos. E um Muita abraço a paz, meu todos que querido. hoje participaram dessa live com a santa e a divina paz do Mestre Jesus. Assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Tudo de bom.